Pronto. Hoje nós teremos, né, o privilégio de estar com a Vera Matos, uma psicomotricista dos primórdios, né, Vera? Raiz, raiz. Raiz, não é? Pois é. Então, É. a Vera, fonoaudióloga e psicomotricista, com especialização em psicomotricidade, foi buscar na raiz, né, Vera, em Paris. Fui buscar lá. Foi buscar lá. Mestre em psicologia social, doutor em fonoaudiologia, além de realizar atendimento clínico desde 1980 e ter trabalhado por 12 anos na educação infantil, tornou-se também professora universitária e pesquisadora titular da disciplina psicomotricidade em diversos cursos de graduação e pós-graduação. Faz parte aqui da pós-graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né, Vera? Aqui em Muito Salvador. orgulho, com muito orgulho. Que bom. Nos ajudando aí na formação, né, dos psicomotricistas aqui da Bahia. E é sócia titular e presidiu o capítulo nacional durante quantos anos, Vera, você Acho presidiu? que foram 12 anos. Foram 8 como presidente e 4 como vice, né? Fiquei na diretoria 12 anos. Pois é. Eu com Leila e outras pessoas maravilhosas. Na época ainda em que a associação era sociedade, né? Sociedade Brasileira, Sociedade Brasileira de SBP. Psicomotricidade. Há 15 anos fundou e dirige o Mobile, né, que é um centro integrado de desenvolvimento infantil e um espaço de estimulação e atendimento em psicomotricidade. Isso, aqui no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Estão todos convidados vindo ao Rio para passar uma manhã ou uma tarde lá conosco. Fabi já veio, né, Fabi? Fabiana já esteve aqui. Muito bom. Pronto, Vera, é com você a palavra. Hoje você veio falar para a gente de avaliação psicomotora, que é um tema que você vem estudando, né? Assim, se aprofundando, pesquisando, né? Alguns bons anos, Há né? alguns bons anos. E eu É, acho que o importante é assim, né, Vera, que você, além de ter, acho que assim, uma sistematização, vamos dizer assim, de instrumentos, né? sim, Da avaliação psicomotora, que é importante também para todos nós, psicomotricistas, mas a gente sabe que a avaliação ela vai para além disso, né? perfeito. Que é o seu tema, né? Então, eu deixo com Exatamente. Para você aí além do a palavra. desempenho. É isso Isso. aí. Aham. É, porque eu acho assim, embora eu e a Aline, né, tenhamos criado uma metodologia, um protocolo de avaliação psicomotora para crianças de 4 a 12, 14 anos, a gente jamais deixa de fazer uma análise qualitativa do que a gente está assistindo, né? Pensando na qualidade, na riqueza, na intensidade das relações que essa criança estabelece, né? Com os objetos, com o terapeuta e com ela própria. Então, é um olhar cuidadoso sobre algo que também pode ser mensurado, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa aversão à metrificação, sabe? A metrificação ela vem para orientar, né? Mas não para definir. Ela vem para nos orientar, mas não para definir o que é aquela criança, né? Então, a ideia, se você, eu posso compartilhar a tela? Posso? Então, eu vou compartilhar aqui. Estou conseguindo? Vocês já estão vendo? Sim, Então, qual é a minha ideia? A minha ideia seria, num primeiro momento, fazer uma trajetória assim, do que é uma avaliação psicomotora desde a primeira avaliação psicomotora, né? Então, como que isso vem evoluindo no mundo e como que isso chegou no Brasil e como que isso deu vontade de fazer alguma coisa nacional. Então, eu vou começar
falando um pouquinho da pré-história, né, da psicomotricidade, que a gente sabe que essa palavra era separada por um hífen, foi falada pelo Wernicke no século XIX e estava totalmente atrelada à neurologia, né? Então era algo que veio do movimento localizacionista no cérebro, né? Que no século XX, que é considerado o século da infância, vocês podem pensar em qualquer autor da infância. Todos são do século XX. Todos. Pode falar, qualquer um. É século XX. Por quê? Porque foi quando a infância passou a ter algum sentido, alguma importância na nossa sociedade, né? Então, autores como Freud, Otto Rank, Breuer, o Ferenczi, final do século XIX, início do século XX, se debruçaram pela infância, Vallon, Winnicott, Melanie Klein, etc. e tal, Piaget, de Crowley, Montessori, tudo século XX. E o Vallon, então, que é o meu predileto, né, veio trazer essa interseção correlacionando afeto, emoção, ambiente social e hábitos infantis. Quer dizer, analisar a criança em seu contexto, sem necessariamente recortar essa criança em pedaços, né? Bom, lá pelos anos 30, 1925, 31, por aí, década de 30, entre 25 e 30. A gente tem o distúrbio psicomotor, né? Que era chamado de distúrbio motor. E a gente tem aqui a capa do primeiro teste psicomotor, com a palavra psicomotor. Olha que lindo! Porque a gente tinha o Ozeretsky, que é de 1932, se não me engano, que era um teste motor. O Gilman, ele traz o primeiro teste psico-motor. Eu não consegui ver a data, mas eu tenho a impressão de que é nos anos 35, se não me engano, porque eu já ouvi falar isso. Então, ó, o Gilman, ele faz um protótipo de um exame psicomotor, que mais tarde o Pierre Baillet deu uma evolução para esse exame do Gilman, e ele queria encontrar um método para enxergar o fundo atrás do sintoma, que era a figura. Né? Isso é muito legal, porque o Ajúria Guerra vai retomar esse conceito de figura a fundo, dizendo que o transtorno psicomotor é a figura sobre um fundo desorganizado. Então, o Gilman, né? A Júlia Guerra com certeza estudou o Gilman, né? O Gilman traz essa ideia de figura a fundo. E ele indicava reeducação psicomotora para os distúrbios de comportamento. Não tinha nada a ver necessariamente com o movimento. Era com o excesso de movimento, ou com a ausência de movimento, ou com o movimento agressivo. Eram distúrbios comportamentais. Isso é muito interessante, porque nos coloca no universo já psi, né? É muito legal isso. Bem, enquanto isso, né, em outras partes do mundo, né, a ciência evoluía e a gente tem nos Estados Unidos os behavioristas, né, que deram origem, que vem de Pavlov, né, Skinner, e deram origem ao que a gente hoje conhece como ciência do comportamento, né, tanto a teoria cognitivo-comportamental quanto o ABA, né, tem sua origem aqui, numa questão estímulo-resposta originária do Pavlov, né? O russo do século 1906, 1907, século XX. Já na Alemanha, né, que era um viés bem diferente da América, a Gestalt ganha uma certa importância. Então, era importante você perceber o todo, né? E os detalhes que esse todo trazia. Isso é uma visão muito nova para a época, sabe? Então, a Gestalt, ela foi até meio estranha no início, né? Mas ela foi muito bem aceita pelo mundo da psicologia por trazer essa abordagem global. Então, vamos rever isso. Ó. A reeducação psicomotora, ela existiu nos anos 30 e 40 e ela antecede
tanto a educação psicomotora, que surgiu nas escolas a posteriori, quanto a terapia clínica psicomotora. Então, da onde a gente veio é importantíssimo. Viemos da neurologia e de um padrão reeducativo. E a terapia e a clínica vão subverter essa ordem das coisas, né? Então, a grande virada foi quando? Foi com a Júlia Guerra, de fato. Então, a grande virada veio nos anos 40, onde ele pega a debilidade motora do Dupré e caracteriza com características muito particulares e passa a chamar de debilidade psicomotora, né? E ele também, como era um cara super eclético em seu conhecimento, tem até um vídeo muito legal no meu canal sobre a Júlia Guerra, vale a pena conferir depois, muito bacana. O Ajúria Guerra, ele era um estudioso da humanidade, então ele estudava filosofia, psicanálise, neurologia, era um monstro, né? E ele é que trouxe Não uma visão acredito, na hora mais que eu vou coisar a doutora Cláudia para mim. ele é que trouxe uma visão mais do inconsciente, do que poderia de haver por trás do sintoma, né? Um pouco pegando a fala do Charcot, do Freud, e ele veio trazendo isso para a questão do corpo. Então, ele rompe o paradigma cartesiano, que era o homem e seu corpo. Essa era a premissa do Descartes. E vem o nosso Júlia Guerra e coloca um acentinho aqui, né, na língua portuguesa. O homem é o seu corpo. E isso muda toda a figura na ciência. E, além disso, né, ele vai dizer que ele vai descrever uma etiologia, quais são as origens do sintoma psicomotor. Então, ele vai lá, se originam daqui, daqui, da acolá. Que sintomas são esses? Ele vai lá. São esses sintomas, hipercinesia, paratonia, ele descreve a sintomatologia. Depois, ele cria formas de avaliação, tanto que o exame de tônus do protocolo Matos e Cabarite é o exame original de Ajúria Guerra e Bergès, né? E ele cria formas de tratamento. Um dos primeiros métodos de relaxação veio do Ajúria Guerra. Então, olha o que ele faz com a gente. Ele cria o campo psicomotor. Isso é uma coisa maravilhosa. Bom, dando um salto no tempo e no espaço, só para a gente não ficar muito no passado, né? Aqui a gente tem de onde vieram os testes psicomotores que nós usamos no Brasil. Europa, Canadá e Estados Unidos. É daí que eles vieram. Eu quero saber se isso pode combinar com a gente. Não é? Então, a gente traz uma realidade que não é a nossa, com uma contagem que também não é a nossa, isso eu estou vendo agora na pesquisa, eu não sabia, né? Apliquei por muitos anos o padrão desse daqui, até do Fonseca. Tudo bem, é Europa, o cara é português de Portugal, ok, mas a realidade de Portugal não é a nossa, né? Bem, então, a partir daí, desde os anos 60, no Brasil só se usa esses protocolos estrangeiros. E foi isso que motivou a mim e a Aline a busca de organizar instrumentos para criar uma avaliação brasileira. Então, para isso, a gente avaliou mais de 150 testes do mundo inteiro. O livro saiu em 2005. De 2003 a 2005, nós ficamos estudando testes, né? Aí, começamos a montar esse aqui. Tá bom. Mas a gente não pode esquecer que hoje existe uma demanda muito real de medicina com base em evidência. Isso é um fato real da ciência, né? E nós, enquanto cientistas, enquanto pensadores, enquanto clínicos, nós não podemos escapar dessa realidade do século XXI. Não podemos escapar. E eu acho que a saúde baseada em evidência é o uso de ferramentas, né, para você aplicar em pesquisa, para você fazer um follow-up do seu caso clínico. Então, essa evidência científica, ela
é necessária nos dias de hoje. Ela se faz necessária. Nós acabamos de ter uma profissão reconhecida, não é? O psicomotricista, hoje em dia, ainda publica pouco, ainda pesquisa pouco. É claro, num país que não investe em educação, muito menos investimento a gente vai ter em pesquisa, né? Mas, enfim, pensando dessa forma, a avaliação psicomotora é um instrumento que deve ser capaz de mensurar, deve ser capaz de ser replicado e tem que comprovar os efeitos positivos da sua intervenção. Eu acho que isso é que é o grande divisor de águas, né? Que fica tão difícil para nós, que somos tanto da atividade espontânea, tanto do fazer livre da criança, né? E a gente ter que dar uma encaixotada nisso para depois poder pensar fora da caixinha. Mas primeiro a gente vai ter que organizar isso numa caixinha, não tem muita saída, né? Então, por 2 anos, a gente estudou mais de 150 avaliações. E a gente, então, escolheu 40 provas, que estão nesse livro aqui, que a próxima edição já está saindo, a sexta, né? Muito legal. Quais foram os nossos critérios para escolher as provas que estão no nosso livro, né? E que estão disponíveis para todo mundo. Se você tiver o livro, você consegue avaliar uma criança, tá? Qualidade dos resultados publicados pelos autores do mundo. Então, a gente via assim, por exemplo, essa pesquisa que validou o teste da Mira Stambach teve 1.300 crianças avaliadas. Poxa, bacana! Foi publicada na revista Enfance. Uau, muito legal. Aí tem o outro, do Kepar, por exemplo. Foi aplicada em 350 crianças. Teve publicada nos Estados Unidos. Você sabe que a palavra psicomotricidade nem existe, né? Nos Estados Unidos. Então, a gente foi separando o que a gente acreditava. Segundo ponto, a estruturação das provas por idades. Então, a gente procurou contemplar aquelas provas que a gente teria um quadro de idades para poder dar uma sequência, até para ver se a nossa criança batia com aquilo ou não, né? Depois, terceiro, importantíssimo, fácil confecção e baixo custo de material. Nós moramos num país pobre. E nesse país pobre, todo mundo que trabalha pode fazer uma avaliação quando você tem papel, lápis e tesoura, né? Então, a gente pensou na baixo custo do material. E a possibilidade de ser aplicada em qualquer região do país, que é o nosso grande projeto, que, se Deus quiser, vamos estar todos juntos para o ano que vem. Bom, agora eu vou falar. Bom, vamos parar aqui um pouquinho, que eu vou entrar na pesquisa, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre esse primeiro movimento, né? Da gente ver esse percurso histórico e o que nos levou a essa busca de algo nacional, né? É, bem importante isso, né, Vera? Como você falou, assim, né? Eu acho que a avaliação a gente faz o tempo todo, né? Que a gente está trabalhando. A gente está sempre Tratando e avaliando, avaliando, né? Avaliando e fazendo, né? Mas eu acho que o que você traz é também uma necessidade, né, da nossa profissão Silêncio. de Pode parar. sistematização, né? Sim. De um trabalho, né? Eu acho que são instrumentos também que vão nos propiciando a pesquisa, né? Porque é como você falou mesmo, né? A pesquisa, ela exige de nós uma sistematização, que não Sim. necessariamente ela precisa ser também quantitativa, né? Não, não Né? necessariamente. Não necessariamente, né? Mas a gente precisa de instrumentos, né? Para que a gente possa dialogar, Até fazer uma analisar leitura qualitativa, né? qualitativa, né? Então, assim, é bem interessante. Se alguém quiser também comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa nesse percurso, né? Nesse momento, né? Que Nesse agora eu vou momento. explicar como que está a nossa pesquisa hoje, né? Porque você fez tipo um histórico rápido assim, né, Vera? Isso, para a gente ver
até para justificar, né? Por que que eu fui me interessar nesse tema? Por que que eu me aprofundei nisso? Por que que eu fui em busca desse universo fora do Brasil, né? Por que que eu fui pensar em construir algo parecido para nós, entendeu? Uhum. Posso fazer uma pergunta? Fala. Boa noite, desculpa entre atrasada, eu nem sabia, eu vi, falei, vou entrar, que eu adoro quando a Vera dá live. Antes de você criar, quando eles criaram fora, eles nunca criaram nada para criança atípica? Ou eles usavam esse mesmo para todas as crianças? Porque acho que agora que a gente vê mais, né? E eles chegaram a fazer ou não? É que nem a gente, quando começou, era mais assim, né? Tudo bem, a gente sabe o desenvolvimento, que está fora do desenvolvimento, mas nunca foi feito nada assim lá atrás, não hoje em dia. Ó, a gente não procurou isso. Tá. Mas por que que a gente não procurou? Muito legal essa sua colocação. Eu e a Aline, a gente trabalha com crianças atípicas, eu há 45 anos e ela há 35 anos. A gente não fez uma avaliação para crianças típicas ou atípicas. A gente fez uma avaliação para crianças. Ah, Vera, Seguindo mas o padrão de também. desenvolvimento, é isso? Só para eu entender, Oi? né? Aí vocês estavam seguindo o padrão de desenvolvimento, né? Sim, Dentro da. Isso, tá. sim, mas para qualquer criança, porque às vezes você tem uma criança atípica que tem uma inteligência psicomotora muito melhor do que crianças típicas. Então, tudo vai depender do teu olhar sobre a aplicação da prova. Agora, se você tem crianças que não têm compreensão de linguagem, fica muito difícil esse tipo de avaliação. Aí a gente sugere a da Desobot, a da Françoise Desobot, que são os 4 tipos de materiais, não é, que ela usa para avaliar a qualidade e a interação da criança com esses objetos. Porque aí sim, uma criança não verbal pode ser contemplada com essa forma de intervenção, ou de avaliação, melhor dizendo. E, de qualquer maneira, seja mensurável ou não mensurável, a leitura tem que ser qualitativa. Eu não vou fazer grafiquinho porque fica complicado. Grafiquinho quem faz é o estatístico, não é o psicomotricista. Se eu precisar colocar a coisa numerada, em quantidade, quantificar, eu vou pedir a um cara para fazer, não sou eu que vou fazer. Mesmo porque eu não consigo enxergar dessa maneira, né? Tá? Vou contar então um pouquinho a história desse protocolo, né? Então, esses foram os 4 critérios que a gente utilizou. E a gente não, a gente desenvolveu várias etapas dessa pesquisa. Por quê? Porque é uma pesquisa muito pretensiosa, a fase 3. Então, a gente começou dando um passinho. Nós somos, no grupo de pesquisa, somos 8 psicomotricistas, 8 mestres e doutores, os 8 da Associação Brasileira de Psicomotricidade, alguns ainda dentro do campo da universidade, da graduação, outros da pós-graduação, enfim. E a gente fez, primeiro, a validação psicométrica do instrumento. O que quer dizer isso, gente? A gente precisa ver se esse instrumento vale em si, né? Se ele, de fato, consegue ser reprodutível. Então, por exemplo, se você assistir os 40 vídeos e preencher uma planilha de Excel e o seu preenchimento bater com o padrão ouro, que foi criado por esses 8 psicomotricistas, significa que esse teste como é que diz? Reprodutível, né? Que esse treinamento que a equipe de 8 psicomotricistas fez resultou numa aproximação dos olhares. Sacou? Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, que está publicado na revista Ibero-Americana. Eu posso até depois mandar, Maria Luísa,
e quem quiser ter acesso, né, a esse artigo. Foi a primeira fase. Isso foi em 2021. Em 2022 e 23 opa, perdão, pulei. 22, 23, 24, nós estamos para a segunda etapa da validação psicométrica. Então, aqui a gente investigou a responsividade. O que quer dizer isso? Eu avaliei umas crianças em março com esse instrumento, e em dezembro eu avaliei de novo as mesmas crianças com o mesmo instrumento, e houve, de fato, uma modificação nas respostas. Então, o teste é responsivo às modificações do meio, ok? Então, a gente teve que validar. Nós fizemos isso numa escola do Rio de Janeiro, com crianças de 4 a 12 anos, que eram consideradas sem diagnóstico, tá? Crianças consideradas sem diagnóstico. Tanto que, se não me engano, foram 80 crianças, 5 a gente descartou, porque, embora elas não tivessem diagnóstico, elas tinham diagnóstico. Elas ainda não tinham diagnóstico, mas elas já tinham um diagnóstico, né? Bom, elas eram da rede particular do Rio de Janeiro, foram avaliadas em abril e, novamente, em novembro do ano passado. Essa fase do projeto vai ser apresentada agora no Congresso Internacional de Psicomotricidade em Buenos Aires. Mas eu já, de antemão, lhes aviso que o instrumento foi responsivo e foi reprodutivo, né? Então, a gente consegue reproduzir e ele tem responsividade, ele consegue registrar as modificações no desenvolvimento. E a nossa última fase, que a gente começa esse ano, porque já começamos a fazer as cartas convite e tal, é uma pesquisa multicêntrica, né? Com pesquisadores de diversas universidades públicas e privadas de todas as regiões do país. E aqui a gente quer ver a consistência interna do instrumento, ver se ele é reprodutivo e tentar traçar um perfil regional da criança brasileira. Um perfil psicomotor regional da criança brasileira. E é claro que aqui a gente está falando dos grandes centros nas regiões, né? Se a gente for para os interiores, para a população ribeirinha, para o interior da Amazônia, para tribos indígenas, nós vamos ter um dado completamente diferente. Eu não sei se nós vamos ter esse público para investigar, né? Tudo vai depender da relação que a gente estabelecer com as universidades dos grandes centros. Bom, então é nesse pé que nós estamos, em termos de caminho na pesquisa. Uai, o que aconteceu aqui? Bom, e aí, o que a gente acredita, né, que norteia uma avaliação psicomotora? Agora, esquece o protocolo Matos e Cabarite. Vamos pensar, o que um psicomotricista tem que considerar, né, no momento da sua avaliação? Eu acho que a primeira coisa é a demanda trazida pela família, que nós sabemos de antemão que não é a demanda da criança, não é? Mas a gente tem que dar escuta a essa demanda, né? A gente tem que escutar essa demanda e depois ir buscar com a criança a demanda dela. Mas a primeira coisa que chega para a gente é a demanda trazida pela família, ou pela escola, ou pelo neuropediatra, enfim. Uma demanda que não é da criança e que também não é sua. E que cai no seu colo de repente. Então, você tem que considerar. A segunda coisa importantésima é a tua primeira observação. É o campo intuitivo e do teu conhecimento e da tua disponibilidade humana para estar ali e da tua escuta e do teu olhar psicomotor. Então, essa primeira observação, ela também é muito importante, porque ela vai poder te dizer que tipo de instrumento você vai querer usar, se é que você vai querer usar algum instrumento.
tá? Mas é essa sua primeira observação que vai te dizer, opa, eu acho que eu vou usar com essa criança o Pierre Vaillet, porque eu senti que ela tem uma dificuldade cognitiva e o Pierre Vaillet tem uma explicação mais simples. Ou não, eu vou usar mesmo a Françoise Desobot, porque é uma criança que tem dificuldade de linguagem, então eu quero ver como ela se apresenta, né? Então, isso é fundamental, sua primeira observação, acredite nela, né? E o que a gente precisa conhecer? Precisa conhecer as estruturas do sistema nervoso que participam da atividade psicomotora. Sim, precisamos, sim. Não se esqueçam, viemos da neurologia. Então, é importante conhecer um pouco de neurociência. E vamos quebrar alguns mitos, né? De que inconsciente e psicanálise não conversam com a neurologia ou com a neurociência. Conversam, dão as mãos, vão passear no parque, namoram. Então, é possível, não é? Não é um bicho de sete cabeças, é possível. São saberes que conversam entre si. Depois você tem que conhecer os subfatores mesmo, né? O tônus, equilíbrio, estruturação espaço-temporal, esquema corporal, imagem corporal, lateralização, motricidade fina. Você tem que saber o que é isso. O que é isso? Onde isso aparece na vida da criança? Né? Se na sua primeira observação alguma coisa te chamou a atenção, se você conhece, você consegue perceber. E os transtornos psicomotores, descritos pela Júlia Guerra, descritos pelo Bergès, no Corpo e o Olhar do Outro, que é um texto maravilhoso, né? Publicado nos Escritos da Criança do Centro Lídia Coriá. E também Esteban Levin também fala sobre os transtornos psicomotores, né? Na clínica psicomotora, se não me engano. Então, a gente tem que conhecer isso para saber o que a gente está enfrentando, né? O que é isso que está na nossa frente? E para quê? Para que a gente precisa avaliar? Por que será que a gente precisa? Será que a gente precisa? Eu acho que os dados que a gente conquista nessa situação de avaliação, eles são muito importantes. Eles ajudam a gente a traçar um perfil. Eu adoro quando a escola diz para mim assim, Vera, sua avaliação foi muito legal, eu vi o Pedrinho. Eu estava lendo o seu relatório de avaliação e eu vi o Pedrinho em todas aquelas situações. Eu adoro isso. Por quê? Porque é sinal de que você pôde perceber essa criança, né? Do mesmo jeito que o mundo a vê. Isso é muito importante, né? E também dão para as pessoas com as quais a gente vai trabalhar, equipe, família, dão uma referência de qual campo teórico a gente está se baseando. Isso é muito importante, né? Então, quando eu digo no relatório que eu usei tal teste ou tal avaliação, a pessoa já sabe por onde que eu estou caminhando, né? E outra coisa legal é que hoje a gente fala em projeto terapêutico singular, né? Medicina com base em evidência fala muito nisso, projeto terapêutico singular. É complicado para a gente, né? O que é o meu projeto terapêutico com aquela criança? Pois se é ela que vai pegar a minha mão e vai me levar, eu fico meio sem saber o que é o meu projeto terapêutico. O meu projeto terapêutico é dar a mão para ela e me deixar levar, né? Mas isso também norteia a gente, sabe? Por onde talvez essa criança vá caminhar. Eu gosto muito daquela cena do Breuer e do Freud em Viena, na carruagem, e eles conversando sobre a histeria, né? E na paisagem tem uma casa linda, de pedrinhas, com uma fumaça saindo pela chaminé. E o Breuer diz para o Freud, o sintoma, ele está falando da histeria, né? Mas eu vou generalizar. É como aquela fumaça. Nós estamos aqui e estamos vendo. Mas só você pegando a mão do dono da casa é que ele vai te levar ou para a lareira, ou para o fogão, ou para o fogareiro, para onde está o fogo, né? Então, traçar um projeto terapêutico singular, embora seja uma palavra da moda, é algo que é muito difícil para um psicomotricista, né? Eu acho. A não ser que ele esteja mesmo no ramo da reeducação, aí ele vai bem.
Bom, então, você precisa ter uma ideia do que você quer investigar naquela criança. Você vai escolher uma técnica e um instrumento a partir da sua demanda da família e da sua primeira observação. Eu costumo registrar tudo. Eu fotografo, eu filmo, eu anoto, eu observo. Eu sou fonoaudióloga, né, de formação de base. Então, eu fico super conectada no uso da linguagem, na qualidade linguística dessa criança, que eu acho que é algo que diz muito, né, desse sujeito no mundo. Enfim, e isso vai depois de pronta a minha avaliação, eu vou com o encontro com essa família para falar um pouquinho do que eu pensei. Se eu acho que eu preciso encaminhar para algum médico, se eu acho que eu preciso encontrar o médico ou outros terapeutas, aí a gente vai dar vamos dizer assim, arrumar, botar a mesa, né? Botar a mesa, prato aqui, garfo, faca, copo, vamos fazer uma refeição, vou botar a mesa por aqui. E, por último, a qualidade do relatório da gente, né? O psicomotricista tem medo de escrever. Isso é um medo herdado de alguns psicólogos que, há 20 anos atrás, também tinham medo de escrever, assinar, botar o CRP. Não, eu acho que a gente tem que escrever. A gente tem que escrever o que a gente observou, a gente tem que fotografar, ilustrar nosso relatório com fotos, enfim, e fornecer esse relatório para quem for importante, para a escola, para a família, para o médico, o mesmo relatório para todo mundo. Falar em português, não precisa falar em psicomotricês, porque ninguém tem que entender uma linguagem técnica, a gente tem que falar com uma linguagem humana, não é? E, bem, eu fecho com a frase do Esteban Levin. A avaliação psicomotora sistemática, mensurada por idade ou atividades quantitativas, fornece informações acerca dessa desenvoltura que é o corpo da criança, suas dispraxias, suas cincinesias, paratonias, seu equilíbrio, sua lateralidade, seu esquema e como ela se estrutura no tempo e no espaço. Porém, todavia, contudo, nenhuma avaliação psicomotora sistemática é capaz de informar a respeito da estrutura que subjaz ao transtorno psicomotor. Então, muito bonitinho, mas que há algo por trás, com certeza há. E assim, obrigada, minha amiga. Assim a gente abre. Aqui são as redes sociais do Mobile, para quem quiser seguir, por favor. E vamos discutir agora. Agora vamos bater papo. Bora. Bora bater papo, povo. Tem um monte de pergunta aqui no chat, Vera. Ah, eu não vi. Peraí, vou ver É agora. porque o povo está interessado no curso, querem saber de mais informações. Você vai começar um curso em setembro? Em setembro vai ter um curso de avaliação ele é todo online com 3 aulas ao vivo e a gente faz um encontro em janeiro. Das 2 turmas do ano, a gente faz um encontro prático aqui no Rio, em janeiro. Então, Então, o como pessoal que eu... aqui está querendo saber sobre isso, viu? Pois é, e o pior, que eu não sei como fazer isso. É, Eu Como posso colocar o meu WhatsApp aqui? é? Vou colocar. Porque aí vocês mandam para mim e eu 88819746. Você encaminha as informações. E também Isso. tem o seu Instagram, né, Vera? Tem o Instagram do Mobile. Isso, por lá também vocês conseguem. Se vocês entrarem em contato por lá, a Luana também entra em contato com vocês. O curso de avaliação psicomotora vai ser em setembro. Isso mesmo, pela plataforma Eduz. Enfim, e ele é um curso bastante legal. Todo mundo está satisfeito. A Águida já fez, né, É Águida? maravilhoso, gente. Eu já fiz umas Muita duas, gente já três fez. É muito vezes. É legal mesmo. muito legal. E o mais legal ainda é ir para o Rio fazer o fechamento. O presencial, aí fica bem É, legal também. Pode passar o telefone novamente? Tá aqui no Zap, tá aqui no Ah, chat. Tá no chat tá aqui. bom. Tá bom, obrigada.
Não botei meu nome, só botei o telefone. Vou botar aqui, Vera. Então, Vera, quer Fala, dizer que vai entrar na terceira etapa da pesquisa. isso. E isso quer dizer que vai abranger todos os estados. A intenção é a gente, todos os estados eu não sei, porque eu não tenho essa conexão com Hum, todos os estados. Por exemplo, Centro-Oeste, eu tenho muito pouca entrada, eu nunca dei aula em nenhuma universidade do Centro-Oeste. Então, eu uhum, vou ter que buscar, tipo assim, Suzana, conhece alguém do Centro-Oeste? Maria Luísa, conhece alguém de uma universidade do Centro-Oeste? Né? Vou ter Cláudia, da Unifor, conhece alguém do Centro-Oeste? Para a gente tentar fazer essa ponte. uhum, Amazônia, eu também não tenho em Manaus uma unidade de referência, né, universitária. uhum, Agora, se você pegar Belém, São Luís, Piauí, Fortaleza, isso tudo a gente tem gente. uhum, Sergipe, Alagoas, Bahia, né? Temos uhum. Mary Lou, É, tem eu achei interessante a Minas sua. Gerais, tem o pessoal da Suzano e da PUC, né? Que a gente vai mandar a carta convite. Curitiba, a gente tem Daniel, tem Josiane também. Rio Grande do Sul, eu tenho a Lela e tem a Maximila. Enfim, a gente tem. Em São Paulo também tem a Cacilda, tem a Beatriz Loureiro. Então, a gente tem uma rede grande, sabe? De Uhum, professores que poderão treinar seus alunos e esses alunos irem para o campo, né? uhum, é, Pernambuco, a gente tem o Nivaldo. uhum, isso. Então, e isso é interessante, né, Vera, um aspecto que você traz, que é a questão da cultura, né? É interessante a gente pensar, né? Porque a corporeidade, ela também está imbuída de uma cultura, né? Então, é curioso, né? Saber também como é que, o que essa pesquisa, né, vai Vai nos nos dizer, né? informar também, né, a respeito dessa diversidade, né? Dessa diversidade ou dessa similaridade, né? Eu acho que tem coisas também que perpassam também pela linha do desenvolvimento neuropsicológico, né? Com Tem certeza. coisas que perpassam por uma linha da subjetividade, né? Tem coisas que perpassam pelo desenvolvimento neurológico propriamente dito, enfim, né? São muitas camadas, né, que vão se moldando aí, né, numa É, avaliação, né? e tem uma prova que deixa eu ver de quem é do Bergès, Hum, que é a prova de conhecimento das partes do corpo. São 25 partes do corpo. Aqui no plano piloto, aqui no Rio de Janeiro, é, nós já descobrimos que isso aqui é beiço, aham, lábio é beiço. Aí tem várias outras coisas. Não sei, agora eu não vou me lembrar. Mas eu estou procurando. Narinas, ninguém sabe o que é. O que são narinas? hum, Coisa, uma criança de 6 anos tem que saber o que são narinas. Tem umas coisas meio doidas, né? Então, vai ser muito interessante que a gente vai ter que fazer uma adaptação, inclusive, de linguagem, sabe? uhum, Então, o que eu acho bacana é assim, os professores que forem cabeças de chave, né? Por isso que eu acho que vai durar uns 3, 4 anos essa pesquisa, não é para amanhã, né? Esses professores cabeça de chave vão ter que, a partir da própria cultura regional, fazer as adaptações, né? No protocolo bacana, final, que é o que vai sair lá em outubro em Buenos Aires. E uma adaptação para compreensão da ordem, sabe, para tudo. Vai ter que fazer uma adaptação regional, eu tenho certeza. bem bacana. E eu estou muito animada. Uhum.
Alguém gostaria de trazer alguma questão? Tem uma pessoa aqui no chat que está falando, Vera, que a pesquisa do Rio está sendo realizada em escola particular. Esse será um padrão de pesquisa? Escolas Não, públicas e creche irão fazer parte da pesquisa? sim, irão fazer parte da pesquisa. Escolas públicas e particulares. Até para que a gente possa até ver se acontece alguma coisa diferente aí, né? Entre as escolas públicas e particulares. Uhum. E eu acho também que há uma diferença entre escolas rurais e escolas de grandes centros. Sim, com certeza. Com certeza. Isso Também, né? tudo que a Suzana levantou é bem legal, porque a gente pensou, por exemplo, no interior do Piauí, eu tenho uma pessoa que poderia encabeçar, mas ela não é de Teresina, ela é do interior, é rural. Então, o que será que vai sair daí? Não é? Então, é uma pesquisa muito exploratória, né, do território nacional. E eu acho que a psicomotricidade vem como o denominador comum, buscando, né, buscando ser o denominador comum de um país continental. Então, eu acho que vai ser muito interessante, que a gente vai ter descobertas muito surpreendentes. Né? Uhum. Peraí, Vera, deixa eu responder aqui uma pessoa que está me mandando uma mensagem. Ó, a Georgia está dizendo que pode ajudar no interior da Bahia, tá vendo? Aí, ó. Nós vamos precisar de toda a ajuda do mundo, Sim. porque, além do mais, né, para ser uma pesquisa para publicar num periódico classe A da CAPES, né, para a gente dar aquele salto de qualidade, porque eu tenho um artigo publicado numa letra C da CAPES, em inglês, mas eu estou feliz, está tudo bem, né? As revistas indexadas, elas botam o sarrafo lá em cima. Então, em termos de quantidade humana, essa amostra vai ter que ser muito grande, né? E outra coisa importante, que ela vai ter que ser proporcional à densidade demográfica do local. Então, nos Uhum. locais com maior densidade, teremos que ter mais crianças. Então, está sendo muito interessante esse preparo, sabe? Pensar nesses critérios. Como você falou, vai ser só escola pública? Não, já resolvemos que vai ser pública e privada. Mas já resolvemos que temos, pelo IBGE, de seguir a densidade demográfica para facilitar a nossa vida. Então, E é muito legal porque acaba nivelando, né? Aonde está entrando, porque é o que você falou. Tem criança que não sabe que é narina, eu tenho um aluno de escola particular que não sabe o que é cotovelo, e daí sim, vai. E de repente não quer dizer porque tem dinheiro. Às vezes, quem não tem dinheiro é capaz da criança saber o corpo inteiro. Então é legal isso, né? Porque muito a gente legal. vai ver várias diferenças, né? Muito interessante esse trabalho. Eu acho que vai ser muito mais interessante tudo que a gente vai descobrir É, do que o perfil exatamente. psicomotor da criança brasileira. É, porque a gente vai acabar descobrindo coisas que a gente nem imaginava, né? Isso que vai ser maravilhoso, né? E sem incentivo nenhum, né, gente? Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Uma pesquisa multicêntrica, como que você faz isso sem dinheiro, né? Então, cada universidade vai ter que contribuir para que o seu professor tenha o mínimo para ele tocar o projeto. Estão entendendo? Por isso que a gente está Uhum. fazendo um convite para as universidades que vão ter uma taxa que não vem para a gente, vai para o professor da própria universidade, para tirar xerox, sabe? Para pagar a passagem do estudante que não tem dinheiro para ir ali fazer os exames. Sabe como? Então, a gente tem que ter um dinheirinho de caixa. Então, as Claro. universidades vão ser convocadas a contribuir. Ainda não sei com quanto, não sabemos, mas a gente está estudando como viabilizar. Porque não adianta, que legal, essa universidade está participando,
A professora vai pegar o salário dela e vai tirar a xerox, e vai pagar a passagem, vai pagar a merenda dos alunos de faculdade para ir fazer a pesquisa. Não vai acontecer isso. Então, tem que ter uma infra, né? Ó, tem gente aqui, que legal, tem muita gente aqui, ó. São Francisco do Conde, Bahia. A Márcia também entrou, que legal. Santo Antônio de Jesus, na Bahia também. Estou aqui falando. Muito bom. Interior do Pará, Rio Grande do Sul. Estou te falando, a coisa vai ser muito bacana. Só que eu sei que, ó, tem a Carla do Rio de Janeiro. Eu sei que eu vou estar aqui daqui a 3, 4 anos falando dessa pesquisa. Eu não sei quantos dos que vão entrar vão permanecer, sabe? Porque é muito árido, né? Então, você tem que ter muita determinação, né? Camaçari, Minas Gerais, ó, tem muita coisa boa aqui que dá para sair. Muito bom. Muito bom. Daqui a um Gostei tempo nós bastante. vamos te convidar novamente para falar dos resultados da pesquisa, Vera. Nossa, daqui a 4 anos, a 3 anos, tá bom, eu venho. Legal. E a gente tem pensado também, né, Vera? Não sei se você vai aceitar o nosso convite, mas a gente poder fazer um curso com você aqui também, né? De avaliação. Você Sim, vem, né, para a Escola Baiana de Medicina, para pós, dar, né, essa disciplina, mas talvez a gente possa pensar também para o próximo ano um curso, né? eh, aqui, aqui em Salvador, que eu acho que é uma boa ideia. possa possibilitar, né, as pessoas da região aqui com uma formação, né, mais específica da sua experiência e tudo mais, né? Teve alguém aqui que me escreveu aqui, né, perguntando aqui sobre se os cursos que você faz, né, a pessoa poderia se filiar. Seria bom explicar, né, que assim, a Associação Brasileira de Psicomotricidade tem recebido muitas pessoas interessadas, né, em se filiar e todos são bem-vindos, né? Muito recentemente, nós até fizemos uma mudança estatutária, né? Justamente para trazer também as pessoas que fizeram as formações 100% online, né? Tem muita gente que tem feito as formações 100% online, né? Seria importante também dizer que a associação, ela acredita, né, que a formação do psicomotricista, ela deve contemplar uma formação presencial, né? Sim, Porque nós acreditamos que a formação do psicomotricista é importante a formação corporal profissional, né? O estágio supervisionado, né? Então, tem aqui uma pessoa, né, Vera, falando que fez cursos com você, né, e que ela quer se filiar um tempo acho que atrás, talvez ela não tenha tido a oportunidade de se filiar, justamente porque não estava isso contemplado no nosso estatuto, hoje já está, né, contemplado que as pessoas com as formações 100% online, elas podem se filiar, contanto que elas façam uma complementação. sim, perfeito. Aí, quem quiser saber mais informações sobre isso, tá? Eu sugiro que nos procure. Se a Érica Andrade puder colocar aí, Érica, o nosso e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, procura a gente no e-mail que fica mais fácil da gente orientar a pessoa pessoalmente, né? E eu acho que o que você está colocando, né, Maria Luísa, é tão fundamental, né? Uhum. Não existe psicomotricidade onde o psicomotricista não tenha experimentado o próprio corpo em situações
de investigação de si, sabe? Uhum, E o online, ele não dá essa possibilidade, né? uhum. Então, o que me passa, assim, eu acabei de negar a participação em 2 cursos online de psicomotricidade, porque eu não acredito nesse tipo de formação. Não acredito, né? 100% online. 100%, porque alguma Nos coisa 100%, sempre né? 100%. E eu penso que, não sei mais o que eu ia falar, agora eu me perdi. Você acabou de negar, que você falou, que você pensa. Isso, 2 formações que fizeram esse convite, e eu disse com a maior franqueza: não acredito em curso de psicomotricidade 100% online, agradeço o convite, um abraço, um beijo, tchau, né? Por quê? Uhum, Porque não passa pela minha cabeça, porque senão nós vamos voltar ao início do século XX. uhum. Treinamento, Exato, reeducação. A Desobô dizia uma coisa que era muito linda. sim. O psicomotricista, ele não faz a criança fazer, ele deixa a criança fazer. Há uma diferença abissal entre essas 2 expressões, não é? E eu acho que isso é que o que está acontecendo é que a gente vai ter um retorno de Jedi. A gente vai voltar para um padrão reeducativo Uhum, que não tem importância. Tudo bem se isso acontecer, se a nossa sociedade está pedindo isso, é o que a sociedade vai construir. A gente não pode sair dando porrada de remo na cabeça das pessoas. Cada um vai buscar o seu caminho. Só que daqui a pouco elas vão chegar onde a gente está hoje, entendeu? uhum. Como se fosse um ciclo, né? E Elas também, vão Vera, ver que aquilo não dá conta e que, enfim. uhum. E também tem uma coisa que eu acho que você está trazendo, é, o tema da avaliação psicomotora, ele, ele atrai muita gente, né? Porque, assim, eu acho que às vezes as pessoas, elas pensam, não sei se eu estou errada ou não, né? Mas, assim, às vezes é como se a gente precisa avaliar, porque a gente precisa responder a uma demanda, né? A uma demanda de quem, né? Eu preciso avaliar para quem e para quê, né? Eu Isso, preciso avaliar, ou eu preciso avaliar porque eu preciso de uma base que me oriente a minha prática profissional, né? uhum, Então, eu acho que isso é muito importante ficar claro, né? Que a avaliação ela não vem se sobrepor, né? a uma, a uma escuta, né? e observação cuidadosa. Sujeito, De como jeito você nenhum. mesmo falou, é para além do desempenho, né? Isso. Agora, é claro que a sistematização, inclusive, de toda essa pesquisa que você está falando, ela vai nos dar, né, elementos que são mais, que se pode quantificar coisas, Sim, né? sim. E outros elementos que são qualitativos, que são subjetivos, né? E retomando a formação do psicomotricista, né? Por isso é importante, né? Porque o psicomotricista, ele precisa passar por um processo Isso. profissional, corporal e pessoal, né? Para se constituir enquanto um psicomotricista, para ele atuar deste lugar, né? Então, não basta só o conhecimento científico, né? E nem basta uma vivência aqui, uma vivência daqui a mais um ano ali, uma vivência com o outro ali, uma experiência ali na natureza. Não, não é disso que se trata, Uhum, né? Não é de colocar o corpo em cena, uhum, não é desse palco que a gente está falando. A gente está é, falando de outro palco, né? é, É da coxia que a gente está falando, é dos bastidores que a gente está falando. Então, eu penso que também, quando você fala assim, para que avaliar e por que avaliar, existe, e o pessoal que está se formando agora vem com muita angústia. A clínica que eu
estou trabalhando, está pedindo um relatório. É. Eu falei, tá. A clínica onde eu estou atendendo, o plano de saúde pediu um relatório, então é para o outro, né? Não, o relatório é para si, né? A avaliação é para me nortear. Uhum. E eu compartilho o meu norte com o neuro, com a escola, com o plano de saúde, com a chefe da clínica, com o que quer que Sim. seja. Mas a avaliação não é para nenhuma outra pessoa, é para si, né? Como você está enxergando aquilo. E é um exercício de pensar o que você está vendo. Uhum. Por isso que eu fotografo tudo, eu faço o vídeo, eu chego em casa, eu vou fazer o relatório de avaliação, eu volto lá, volto na anamnese, não é bem isso, mas eu percebi uma outra coisa. E aí você vai construindo. Tanto que eu Uhum. tenho uma dificuldade, né? Que é, se eu fiz uma avaliação hoje, é hoje que eu tenho que escrever. Uhum. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho que escrever sobre essa criança hoje, impactada, afetada pelo que eu vivi ali. Se eu fizer 3 avaliações no mesmo dia, Vera Lúcia de Matos Nogueira, eu me perco no meu próprio olhar, sabe? Sim. Eu não consigo organizar meu pensamento. Então, isso é uma labilidade minha, é uma forma, um método meu de funcionar. Uhum. Então, eu acho isso importante. A avaliação é para que o terapeuta analise o seu próprio olhar. Uhum. Exatamente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Posso falar rapidinho? Claro. Eu queria agradecer pelo café aí, virtual. Agradecer a Vera, que eu tenho o meu livro aqui. Ah, que delícia! E eu comecei a seguindo as aulas no YouTube. Ah, São muito explicativas, elas são assim, pequenas, nossa, excelentes a forma como a Vera explica, né? Então sigam ela no YouTube também, pessoal. E o livro, o que é bacana, ele é bem completo, não traz só a parte do teste, né, Vera? Ele traz toda essa parte teórica, né? Então, sim. eu sempre estou recorrendo a ele mesmo, né? E estou aqui no sul de Minas, aqui em Que Varginha, bom! trabalhando como psicomotricista aqui. Sempre estou em contato também com a Suzana, né, Suzana? Da BP Minas. Que Tá? Então, bacana, muito Carla. obrigada, viu, Obrigada. meninas? Obrigada aí pelo café. Obrigada a você por estar aqui. Muito bom. Obrigada por ter vindo nos prestigiar, estar aqui com a Pois é. gente, né? Ô, Vera, e tem o seu outro livro também, não é? Também uma continuação desse de avaliação? Não, não. Esse último é um livro Esse escrito último? pela Ah, equipe do Mobile, Avaliação da ah, Infância. tá. Aqui tem uma despistagem fonoaudiológica que a Ah, gente criou para profissionais que não são fonoaudiólogos poderem dar uma rastreada nos problemas de fala, sabe? legal. E é um Aham. livro que foi escrito pela equipe toda. Então, o pessoal da fisioterapia escreveu a avaliação de fisioterapia, o TO escreveu sobre isso, os psicólogos, os fonoaudiólogos e assim por diante. Mas é bem legal, ele tá bem feitinho. Maria Complemento. Luísa tem que levar o Green Up aí para Salvador. É maravilhoso. Ah, é, né? Pois é. Muito legal. E ela tem Eu até as tenho que caixas ir, em eu um tenho que ir kit com pequenininho. container. Um Eu vou container, Leva sair aquele daqui Vera? com kit pequeno que eu tô apaixonada procurando alguém para me fazer aquilo, que é Ah, lindo. É, a gente está amadurecendo essa ideia, né, Vera? estão amadurecendo. Amadurecendo. Ó, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se posso usar a sua avaliação do livro como protocolo de avaliação e relatório. Pode, pode. Se você aplicar com carinho e com um olhar para além do desempenho, É, pode. O importante é não parar na pontuação, no sim e no não. O isso. importante é qualificar o seu olhar, né?
Sabe o que eu costumo dizer também, Vera? Que o importante não é o diagnóstico, né? Mas é a diagnóstica. Ah, é. Isso mesmo, A perfeito. diagnóstica, você está sempre em movimento, né? Você está sempre buscando, revendo, os instrumentos vão te ajudando, pesquisando, e aí é que você vai desenrolando, vamos dizer assim, né? Vai desnovelando, né? Novelando. Boa. Desnovelando, desnovelando. E aí a gente pode fazer a mesma metáfora, né, para a formação do psicomotricista, né? Sim, sim. É necessário ir desnovelando, É, isso mesmo. não é? É. Desnovelando, pode pensar em novela, que tem tudo a ver, né? As histórias, Em histórias, em nós, e em nós, laços, e em lá, vários, imagem vários bonita. significantes aí, hein? É mesmo. É. Vera, eu Oi. gostaria de comentar que eu sei que você usa muito a avaliação da Desobor, que eu acho muito interessante, porque ela tem um momento de jogo livre, Sim, e ela vai exatamente observar algo que vai muito além do desempenho, porque no jogo livre vão aparecer os aspectos mais psíquicos, os fantasmas, a sim, possibilidade de, no jogo simbólico, falar de si mesmo. E ela usa também o jogo compartilhado, em que ela sim. faz propostas para a criança interagir com ela. Ou então ela observa se a criança interage ou não. Então, eu acho que quando você fala que vai além do desempenho, não é só a aplicação do teste puro e simples, por mais que ele seja baseado em evidência científica, há também esse olhar, essa escuta, que é para além do número, Isso, com que é certeza. como aquele corpo se coloca no tempo e no espaço, com que fantasias, com que possibilidade de criar jogos. E eu acho que isso você fala muito bem no YouTube quando fala da Desobor, né? Exata. A Desobô é a minha mestra, né, Su? Você sabe, eu fui lá atrás dela. Fiquei 2 anos com ela, né, como paciente dela num grupo de terapia psicomotora e como estagiária dela no Centro Alfred Binet. E vê-la trabalhar foi para mim um aprendizado indescritível, inesquecível, né? E quando você está falando da avaliação dela, ela usa 4 situações diferentes na avaliação, né? Material dinâmico, material de encaixe cognitivo, material afetivo e material não estruturado, tipo massinha, arroz, enfim, o que quer que seja. E 3 situações clínicas diferentes, como você bem lembrou. A atividade espontânea, onde você vai ver como que a criança aborda e como ela se relaciona, que sentido ela dá a esse objeto, se ela usa de forma funcional, fantasmática. Um momento onde ela tenta entrar na jogada da criança, se a criança ainda não convidou ela, ela tenta entrar, que é a atividade compartilhada, né? E aí a ver se joga, se respeita a regra, se não respeita, se aceita a intervenção do outro ou não. E o terceiro momento, e isso era muito interessante, porque, por exemplo, vamos dizer que a criança vinha por causa de uma disgrafia para o psicomotricista. Ela fazia a avaliação do jeitinho dela e ainda não tinha visto essa criança pegar no lápis, por exemplo. Então, tinha o momento da atividade dirigida, que aí, depois dos 2, 3 encontros que ela teve com a criança e a criança não pegou no lápis, ela combina, ó, uma brincadeira sua, uma minha. E aí, na brincadeira dela, ela usava lápis e papel para poder ver a questão da grafomotricidade, que era o que faltava, né? Era a cerejinha do bolo que faltava para a avaliação global dela. E uma outra coisa que eu acho legal, no Alfred Binet, a Françoise não tinha, acho legal não, acho estranho, mas era assim. Ela não tinha a devolutiva para a família e nem a anamnese da família.
Quem fazia a anamnese era o Lebovici e o Diatkine, que eram os psiquiatras do Centro Alfebinet. Eles recebiam a família e diziam: para essa criança eu quero uma avaliação psicomotora, para essa fonoaudióloga, para essa psicólogo. Dividia. Aí o relatório, foi com ela que eu aprendi a fazer relatório também, o relatório da Françoise ia para o Diatkine e para o Lebovici, não ia para a família. E o Diatkine e o Lebovici que passavam isso para a família. Ah, vamos começar uma terapia com a psicomotricista fulaninha de tal. Aí é que ela ia se deparar com a família. Vocês vejam que era praticamente um serviço público, né? Então é interessante que é uma dinâmica muito diferente daquela que a gente estabelece na clínica particular. Muito diferente, né? Que é também interessante, porque em clínica ambulatorial, eu imagino, né? Se a gente pudesse entrar pelo SUS adentro, seria maravilhoso a gente trabalhar dentro do setor de psiquiatria. Para mim, seria o céu. Bom, se você quiser dar um curso sobre a Desobô para entrar mais fundo, eu já sou a primeira candidata, Ah, bom. porque eu entendo o que você fala, mas nada como a experiência, né? Porque quando Da a gente gente fez. fazer prática, né? Porque eu Em lembro que janeiro você. a gente teve prática da Desobô. Mas é pouquinho, né? Lembra, eu fiz também, quando você dividiu os grupos, a gente teve, escutou, mas assim, eu tô falando por mim, eu precisava de mais para poder entender mais o jeito que ela trabalha. Eu entendo como que é, mas uma coisa é você entender, outra coisa é você pôr a mão na massa, né? É, isso é mesmo. É interessante, né? Porque agora me fez pensar na formação da Maricá, porque foi 1 ano e meio de formação que eu fiz lá com o Bergés, né? Os Sim. primeiros 6 meses, eu estava deitada no colchão. Hum. E a Madame Laforge fazendo lá a metodologia lá da Maricá, Relaxação. a relaxação. Hum. Nos segundos 6 meses, eu assistia o Bergés tocar nas crianças. 6 meses, um semestre. Eu ali, doida para pegar um bracinho, né? E depois, nos últimos 6 meses, eu e a outra estagiária, né? A gente tocava as crianças e o Bergés assistia a gente. E corrigia aqui, corrigia ali. E o que você está achando disso? Como é que você percebe isso? Pô, é isso que você está falando. Botar a mão na massa é de outra ordem. É algo muito, 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 muito bacana. E é o que você estava falando até agora. Primeiro a gente sente no nosso corpo, né? Que é o que você fala que não acredita da psicomotricidade 100%. É bem Isso. isso mesmo, né? Não adianta fazer evento de fim de semana, gente, sinceramente. Isso é legal para você botar lá na quantidade de horas de vivências corporais, mas não é disso que a gente está falando, né, Suzana, né, Maria Luísa, quando a gente fala de formação em Ação. psicomotricidade. Uhum. É isso aí. Bom, Vamos gente, para a França. Que tal, estamos gente? Vamos chegando para a ao França? fim. Vamos fazer um grupo? Vamos, eu já pedi faz anos que eu peço, né? Caraca, vai ser muito bom. Vera, Essa querida, coisa que a passando Vera estava falando por da mesmo. formação, eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar, porque um curso de fim de semana, ele não faz com um aqui, outro ali, outro acolá, ele não consegue permitir a que a pessoa tenha consciência de si, do seu corpo, da sua relação com o outro. Eu, por experiência própria, né, coloco, por exemplo, Nivaldo e eu, Daniel Silva, fomos colegas na relacional com Lapierre e com a Anne. Nós levamos 9 anos de trabalho, 2 vezes por Por ano, ano. Isso né? mesmo. Eu participei dos primeiros 4 com vocês. Isso, Depois eu saí, fui para outro lugar. isso. Teve outro caminho, né? Fiz outro caminho. Depois tive outro caminho também, né? Mas
fui até o final, né, para ver como que era tudo. Então, a gente tem que perceber que mesmo que a ABP esteja permitindo que o pessoal do EAD 100% faça formações corporais, supervisões, estágios supervisionados, não é fazer um aqui, outro ali, pingando aqui, que vai formar essa pessoa, não. É Não vai. realmente manter um processo, Uma coerência, né, uma Suzana? coerência de trabalho. Pode até experimentar um ou dois psicomotricistas, ver a diferença de trabalho, mas tem que ter uma continuidade no trabalho. Isso é que eu acho que é importante. É, muito Só para importante. pegar, Maria Luísa, só para pegar o gancho do que a Suzana está falando e juntar com o nosso novelo, Sim, ninguém consegue fazer tricô com pedacinhos de lã picados, não é? Para tecer uma história, você tem que ter o novelo e ir desnovelando e ir tecendo, né? Então, pedacinhos de história fazem, no máximo, um patchwork, que é muito bonitinho, é muito legal, mas não é um tear, não é? não faz uma peça inteira, né, Vera? Não faz. Não faz É, uma peça inteira. são coisas para a gente refletir, né? Márcia, você quer falar? Oi, peraí. Então, queria dar um beijo primeiro na Vera, grande, você, Maria Luísa, Sussu, todo mundo que está aqui. Admiro demais o trabalho da Vera há muitos anos, é maravilhosa. Sempre que alguém me fala da Vera, eu falo, maravilhosa. Então, te dar um beijo. Eu não peguei a live toda, depois eu vou ver Maria Luísa no YouTube, né? Você vai deixar, Sim. que aí eu quero assistir. Peguei só esse finzinho, mas achei super importante. Vocês estão trazendo uma coisa tão básica, que é essa pressa, né? De avaliar, encaixar todo mundo dentro de uma avaliação, né, Vera? Encaixar todas as crianças, todo. E a gente está falando de subjetividade, de saúde mental, de famílias, de tanto ambiente que precisa estar sendo que é importante para um contexto de pensar na avaliação, né? Então, acho que a Suzana vai trazendo esse tempo, né, de formação contínua, esse tempo que a Vera vai trazendo, que observou um tempão. Eu também fiz uma formação de QA que durou um tempão. Então, acho que estudar mais, eita, eu acho que é isso que é importante para os psicomotricistas e que a gente vai só elevar a nossa profissão com essa seriedade, né? Que uma pesquisa é quali e quanti, né? E isso que você trouxe, Vera, é tão bacana, da gente estar sempre avaliando, é um processo contínuo quando você está com uma criança, né? Se for uma criança de 2 anos, 3 anos, você vai avaliando esse processo em equipe interdisciplinar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Unifesp, que tinha o pediatra, tinha o psiquiatra. Então, essa interdisciplina também é tão importante para o psicomocista. Então, só corroborando o que vocês falaram, a Suzana trouxe, você, Vera, e a Maria Luísa, das pessoas realmente, esse percurso formativo, né? Que é um percurso pessoal e que favorece muito, né, o trabalho com as crianças, enfim, com os bebês, com os adultos, adolescentes. Então, é só para dar esse beijo e Obrigada, Márcia. também. Bom, gente, a gente está no momento de terminar nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer muito a você, Vera, por estar, né, com a gente, ter disponibilizado aí seu tempo, Eu que de agradeço. dividir com Muito a feliz. gente a nossa experiência, né? E fiquem atentos aí às nossas redes sociais, tá? E em breve a gente vai estar promovendo outros eventos, né, aqui na Bahia, em Salvador, e vamos nos falando por aí. Eu quero agradecer muito, Maria Luísa, nossa querida Maria Luísa, que para mim é uma amizade muito querida. Dar um beijo grande em amigas que eu não vejo com frequência, Suzana, Márcia, Fernanda, Águida e Miquela, e, enfim, Fabiana,
todo mundo, Cláudia Jardim, que eu sei que estava por aqui, uma parceira de muitos anos, e agradecer o convite. Eu estava doida para falar dessa pesquisa em algum lugar, e foi aqui. Tá vendo que coisa boa? Eu estou muito feliz de ter compartilhado com vocês esse trabalho que já dura 4 anos e que provavelmente temos mais 4 anos por aí. Obrigada, Vou Vera. despedir mandando um beijinho para todos. Vamos Vamos. tirar a Verônica. foto? E a foto, Tchau, Isa? Malu. Ah, já tirei Tchau, várias. tchau, todo Ah, mundo. foi? Ah, Foi. então tá. Beijo. Beijo. Tchau, Malu, Tchau, obrigada. obrigada. Tchau. Tchau, gente.